Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Solo Leveling. Eu sou o Raul e mais uma obra que prova que o treinamento do Saitama dá certo. Eu sou o Lucas e eu avisei. Eu sou o Guizão. E hoje a gente vai falar da obra com o personagem com maior progressão que eu já vi na minha vida. Mas uma progressão que se sustenta. A gente vai vendo ele subindo os degrauzinhos ali, né, na progressão, o que é algo muito interessante. Esse não é um personagem sensal. Eu vi essa vindo, velho. Eu vi essa vindo, tá ligado? Mas desce muito mais após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E nos e-mails dessa semana, estou eu aqui, o Lucas, especialmente essa semana, com o meu colega Valente lá da Catum. Fala, rapaziada, tudo certo? E vamos falar dos recados e e-mails do podcast de Katekyo Hitman Reborn, né? O famoso cast do Longchamp. Temos mensagens tanto de e-mails quanto pelo Spotify. Galera, vocês podem comentar agora também via Spotify, tem lá enquetes, tem bastante interação. Vão lá conferir que tá bastante interessante. A mensagem que recebemos do Spotify foi do Musashi, e ele disse que Reborn marcou muito a infância dele, e que é triste saber que tinha muito mais material para ser adaptado em anime, e que não foi, mas que na opinião dele, mesmo assim, Reborn ainda deixou um bom legado como um Battle Shonen. Cara, concordo que Reborn ensinou muita coisa, sabe? Foi naqueles animes clássicos. Na época era One Piece, Bleach, Reborn, um monte de Battle Shonen naquela época ali, anos 2000 e pouquinho, né? E é engraçado como a maioria, assim, muitos deles tiveram o mesmo destino, né? Se você pegar, por exemplo, Bleach e Reborn, né? Que estouraram mais ou menos, assim, o boom aqui, né, no Brasil, foi em épocas muito parecidas, muito próximas, e eles acabaram o mesmo destino, né? Que foi aqueles animes que, com 200 e porradas de episódios, aí pararam e nunca mais voltaram, tá ligado? E o mangá foi cancelado. A famosa última leva dos animes infinitos, né? A gente foi só ter um anime, assim, grande e duradouro mesmo, acho que mais pra agora, né? Pô, com o Black Clover, mas num sistema mais diferente, né? Porque, por exemplo, o Boku no Hero, que também é grandinho, só que ele é separado em temporadas. Naquela época era tudo de uma vez só, era toda semana ali, 52 episódios por ano, tá ligado? É coisa pra caramba. Eu acho que o último Battle Shonen mesmo, assim, da Jump, que seguiu esse formato, acho que é o Black Clover mesmo, e que deu uma pausa, né? Eles optaram em pausar em vez de cheio de fillers, o que eu acho bem acertado, né? Vamos ver se vai voltar. O que tá permanecendo aí é o One Piece, é o último sobrevivente. O One Piece é o último sobrevivente de muita coisa, tá ligado? É verdade. Bom, também temos um e-mail, ô Valente. O e-mail é do André Schmidt Sanches, ele começa com: salve, excelente podcast de Reborn. Não conhecia vocês e foi o primeiro que eu vi. Gosto muito da obra, tanto que tenho a coleção completa dos mangás que foram lançados no Brasil. Sim, só eu e a Panini temos ele completo. Hahaha. Aguardando a segunda parte e o resto todo. Reborn é muito bom, o problema é o início. E o fim. O problema é o início e o fim. Depende aí da opinião. Pra mim é ruim, começa ruim, aí metade é meio ruim também, aí o final fica ruim também. Tipo assim, Reborn, eu já falei várias vezes que pra mim
só tem um arco. É o anime de um arco, que é o Arco dos Anéis. Que ali, tipo, é um arco interessante, é legal. Mas tirando isso, eu não... Eu vou falar que às vezes eu fico triste olhando pra Reborn porque é tanta ideia boa, sabe? Que ele não chega no ponto onde ele deveria chegar, sabe? Eu acho que ele, putz, podia ser mais, tá ligado? E pra quem nunca ouviu, o André, ouça o podcast do Animistic de Nurahi no Mago. Lá a gente até brinca que Nura tem praticamente as mesmas ideias do que Reborn, só que um pouco melhor executadas, né? Um pouco não, bem melhor executada. O Lucas puxando sardinha pra Nura, né? Padrão. Ah, tem que lembrar, né? Tá lá o cast, tá pronto. O pessoal naquele cast ficou zoando, falou que o Nura era a cópia de Reborn, sendo que Reborn que é a cópia de Nura. Então, tá aí, fica aí a ideia aí. Mas, enfim, ficamos agora com um podcast, sabe de que, Valente? Manda. Solo Leveling. Brabo. Gravamos aí Solo Leveling, então fique com esse cast maravilhoso que tá muito bom. E voltamos para os dados técnicos de Solo Leveling, do gênero ação e fantasia. A gente vai falar só da primeira temporada do Webtoon, que contém 110 capítulos, ok? Na Coreia temos a versão em manhwa, tem 5 volumes, ainda está em publicação. No Brasil saíram 3 volumes pela editora New Pop. E, claro, tudo isso é inspirado num livro, né, que tem 8 volumes. O manhwa foi lançado em 4 de março de 2018 e ainda continua. Os livros estrearam em 25 de julho de 2016 e fecharam no dia 10 de outubro de 2018. Do autor Shugong, se eu estiver falando o nome errado, me perdoe, e com artes, né, inspirados na história original do livro, do autor do Dubu, que também me perdoe se eu estiver falando o nome errado. A Webtoon não pode ser encontrada em português, só que em versões de outros países pode ser encontrada pela Kakao Page, da Coreia do Sul, a Picoma, do Japão, e em inglês tem 3 versões aí da Pocket Comics, da Web Novel e da Tapetoon. A obra é da editora DEC Media, não é a DC, tá, gente? É DEC Media. E no Brasil, mais uma vez, como eu tinha comentado, é publicado pela editora New Pop. E aí, Lucas, do que se trata Solo Leveling? Em Solo Leveling, 10 anos atrás, surgiu um portal. Esse portal conecta nosso mundo com o mundo de monstros. Algumas vezes, pessoas recebem poder depois que surgiu esse portal. E essas pessoas conseguem caçar esses monstros. Essas pessoas são chamadas de caçadores. Porém, nem todos os caçadores são muito fortes. E na história de Solo Leveling, seguimos Sang Ji-woo, um caçador de rank E. Alguém que tem que arriscar a própria vida nas dungeons mais fracas. Ele também é conhecido como a pior arma da humanidade. Da Webtoon, né? Tem, claro que tem algumas diferenças, mas quem leu o original lá também tem algumas interpretações como o caçador mais fraco do mundo, enfim. Eu usei a versão que tá no manhwa da New Pop, que é a versão original pro Brasil, né? O Sanji, ele não tem nenhuma habilidade especial e ele mal consegue o dinheiro nas dungeons de level baixo. Entretanto, um dia ele acaba entrando numa masmorra dupla, né? É como se fosse uma dungeon dentro de outra dungeon. E lá ele acaba encontrando a morte, só que aí quando ele encontra a morte, ele ganha um poder novo. O poder dele é o poder de Solo Leveling. É o poder de sempre evoluir. É o poder de upar sozinho e poder upar, né? Porque na história é dito que, teoricamente, você tem um poder fixo. Você é considerado rank E. Então você vai ser rank E até morrer. Você pode ser um excelente rank E, mas você vai ser um rank E. E ponto final, tá ligado? Salvo algumas exceções, né? Acontece muito raramente da pessoa ter uma segunda... É um despertar duplo, né, que eles falam? Isso, um despertar duplo. Que seria, o cara muda de rank, né? Acaba geralmente mudando pra cima. Desenvolve. Mega desenvolve. Mas mesmo assim seria muito difícil um cara do rank E desenvolver diretamente pro ranking S, que é o ranking mais poderoso. E, se não me engano, ele até comenta na história que geralmente quando o rank E evolui, sei lá, ele vai pro ranking C ou no máximo B. Tipo, o cara não vai pro top, não sai do fundo do poço pro top. O cara vai lá, sobe 2 ranks e tal, mas nada muito grosseiro, né? Exatamente. Antes de entrarmos na história em si, temos algumas curiosidades que muito gentilmente recebemos aí do pessoal da New Pop. Muito obrigado aí, Carol, Júnior, o pessoal da editora. E, inclusive, coisas sobre a publicação da editora. Olha aí que bacana. A primeira curiosidade é que no Brasil, né, Solo Leveling foi publicado até a data dessa gravação, até o volume 3 do manhwa. Porém, o volume 4 deve sair ainda esse ano no Brasil, ou seja, ainda em 2021, para quem não está nos ouvindo no futuro, mas ainda não tem uma data fixa. Assim como o volume 3 do livro
No caso do livro, a editora ainda tá procurando uma data no cronograma pra encaixar aí o seu volume 3. Solo Leveling volume 5, que já saiu lá na Coreia, né? Só ano que vem. Mas, cara, até que tá vindo aí. Sem falar que, tipo assim, os capítulos de Solo Leveling são capítulos longos, né? Então você tem bastante capítulo em um volume, saca? É bastante conteúdo. Sim, fora que tá muito lindo. Nossa, veio numa qualidade muito boa. Eu fiquei surpreso. Tanto que eu dei até pra um amigo de presente. Ele não tinha contato nenhum com o Solo Leveling. Eu comprei pra ele a primeira edição de aniversário. O rapaz ficou assim encantado e hoje é uma das obras que ele mais gosta. A gente tem que lembrar que o manhwa do Solo Leveling ele veio da versão Webtoon, né? Que é aquela versão vertical. Então teve que ser feita toda uma requadrinização. E pra vocês terem ideia, como o Lucas comentou, tem muitos capítulos já adaptados. Os 3 volumes já saíram do Brasil. Eles têm 8 capítulos no manhwa. Porém, esses 3 volumes, eles adaptam 45 capítulos da Webtoon, praticamente um quarto do que já saiu até hoje. Uhum. Sim, saiu bastante coisa. E assim, a questão do que o Gui falou da qualidade, além de ser bem bonito, eu acho que a narrativa, né, já emendando com o podcast em si, eu acho que ela é bem amigável pra quem novato. Eu acho que a pessoa que não é muito fã de Webtoon, manhwa e tudo mais, a pessoa que, sei lá, é mais do ramo dos quadrinhos americanos, né, das HQs, né, de heróis e tudo mais, eu acho que ela consegue ler o Solo Leveling numa boa, sabe? Que eu acho que é uma boa porta de entrada. A leitura, o pacing, o tipo de personagens são muito amigáveis para um leitor leigo, entendeu? Não tem todas aquelas que o pessoal diz de otaquice, né? Que algumas obras têm. Por exemplo, acho que até o próprio Tower of Gods, que é uma obra muito bacana, ela tem algumas coisas ali que, se você não for um leitor já do ramo, não te pega tanto. Acho que Solo Leveling é mais fácil nesse sentido. Eu concordo com o Lucas. Tower of God ele tem uma leitura um pouco diferente, e Solo Leveling eu acho que pra quem quer conhecer o manhwa, né, ainda infelizmente tem muita gente que tem esse, vamos dizer entre aspas, preconceito com o manhwa, é uma grande porta de entrada porque é uma narrativa, o jeito que a narrativa é feita não é complexa, a arte é maravilhosa, sabe, as expressões dos personagens, é uma boa experiência pra quem quer entrar nesse mundo de manhwa. Eu falo facilmente que Solo Leveling tá entre os meus manhwas favoritos aí. Bom, continuando com as curiosidades, o primeiro volume do livro, ele equivale aos 2 primeiros volumes do manhwa, mais a metade do terceiro volume, ou seja, os livros, eles são bem repletos de conteúdo, né? O manhwa, por ter os desenhos, né, as ilustrações, eles acabam tendo que se alongar mais, né? O texto, ele é mais direto. Como uma pessoa que lê muito manhwa, que é baseado de novels, eu digo pra vocês que vale a pena, às vezes, ter o livro, porque, às vezes, a forma que é contado alguns detalhes é um pouco mais rico, né? Como tem que ilustrar, tem que mostrar no manhwa, às vezes algum detalhe acaba passando, né? Fora que o pessoal que é leitor assíduo de livros em geral sabe que quando se lê um livro, a imaginação ela rola solta. Então, às vezes na nossa mente, uma cena acaba tendo um pouco mais de detalhes, né? Se você é um fã de Solo Leveling, eu recomendo ler o livro, porque realmente é uma experiência bacana. Mas assim, são obras que são plataformas que se complementam, sabe? Então fica aí a curiosidade pra quem quiser. E pro pessoal que curte a New Pop, tá acostumado com as light novels, deixando bem claro que Solo Leveling é livro mesmo. Ele tem uma escrita um pouco mais complexa, né? Não é uma coisa tão solta que nem uma light novel. Ele não tem imagens, tá? Ele não tem figura no meio do livro. É texto. São livros grossos, cheios de texto. Então são livros mesmo. Então não vá achando que você vai encontrar a leitura que você vai encontrar numa light novel, porque é diferente. Fica até aqui uma informação, se alguém tiver alguma dúvida, né? Até por questão do Japão mesmo, light novels são essas que tem a leitura mais suave e que tem as ilustrações, né? Tem anime que é baseado em novel, né? E tem animes que, assim, a grande maioria é de light novel, mas tem animes baseados em novels de fato, entende? E aí as light novels realmente tem a ilustração, tem uma leitura um pouco mais palatável para um público um pouco mais jovem, né? E aí tem as novels que realmente são uma leitura mais rebuscada, não tem a ilustração, ou se tem uma ilustração, tem assim infinitamente menos do que as light novels, né? Então acho que até pelo nome, né? É uma light novel, é um livro mais leve, né? Mais palatável. Acho que a palavra é essa, palatável. Então fica aí mais essa informação. Ou seja, Solo Leveling tem versão em novel, não em light novel. O Luca comentou sobre o volume 1, já o volume 2 já ultrapassa os quadrinhos, viu? Porque Solo Leveling, né? Como
a gente foi informado até pela própria New Pop, ele é uma obra que tem que ser negociada volume a volume, né? Então a New Pop sempre tem que ir lá falar com os coreanos e todo esse processo demora um pouco mais. Então, se você tiver um pouquinho mais de pressa, vale a pena você ir pela novel que você já vai ter aí as informações mais rapidamente, né? E falando em questão de velocidade, lá na Coreia, né, a Webtoon já tá até no arco final, né, a Webtoon. Assim, quem não sabe, o livro já acabou, né? Ou seja, a história já tá fechada. E a versão que todo mundo se tornou fã, que é a Webtoon, já tá perto do final, né? Tá ali já no último arco, digamos assim. Com o Webtoon já tão próximo do final, deixa claro também que o mangá também não vai ser tão arrastado, né? A versão em mangá não vai ser tão arrastada pra sair. Provavelmente a gente vai começar a ver a obra saindo com uma frequência maior, né? Que, como o Lucas comentou muito bem, quando demora um volume ou outro pra sair no Brasil do Solo Leveling, é questão da Coreia mesmo, porque tem que esperar sair lá na Coreia pra começar a negociar o título, né? E é volume a volume, então demora um pouquinho mesmo. E o pessoal que não tá acostumado com um nome em coreano, né? Assim como nós, né? Nomes coreanos normalmente são formados por 3 ideogramas. O primeiro é o nome da família, e os outros 2 seguintes é o nome da pessoa, que para evitar a confusão, eles colocaram um hífen, juntando. Sendo assim, o nome do protagonista é Jin-woo, e o Sung, né, do nome dele, na verdade é o nome da família, né? Então, Sung, que é o nome da família, Jin-woo, que é o primeiro nome dele, né? Pô, perderam uma oportunidade aí, hein, sabia? Porque se o nome dele fosse Sung em vez de Jin-woo, ele poderia ter uma filha chamada Sun, e aí a filha deveria ser Samsung. Puta que pariu. Meu Deus. Você tá ligado quando, tipo assim, você vai pescar no mar, aí ele joga o molinete lá longe, assim, e faz... Pá! Aí, cara, ele vai, começa a puxar a isca, aí começa a vir um negócio pesado, e ele vem, vai sair alguma coisa dali, e tem uma briga de meia hora, aí chega um galho, tá ligado? Vamos começar a falar aí sobre Caçador Nível E, né? Nosso querido Sang Ji-woo. Eu sou um fã de Isekai, né? Todo mundo sabe. E uma das paradas que eu sempre gosto muito nas questões que eu leio, né? Assisto também, né? Filme, série, anime, mangá, manhwa, webtoon, é essa parada do underdog, tá ligado? É uma parada que me pega, mano. Vou ser sincero. Muita gente, até quando fala de Sekai e desse tipo de obra do underdog, me fala o seguinte: ah, isso é escapismo. É mesmo, é escapismo mesmo, pô. Eu sou um bosta. Tu acha que eu vou querer ver série que o cara é um bosta até o final? Não, eu quero ver série que o cara deixa de ser um bosta. Se tu quer a realidade, irmão, vai ver o documentário. Pô, mano, eu gosto muito dessa parada que tu pega o cara lá na merda, mano. O Jin-woo, no começo, ele é um bosta. Assim, ele é um bosta que todo mundo gosta, tá ligado? Porque tem aquele anime que o cara é um bosta e ninguém gosta. O cara é um bosta e fica de lado. Não, tu vê que o Jin-woo, desde o começo, ele é um cara muito carismático, né? As pessoas gostam dele. Na primeira dungeon lá, pô, ele entra lá, aí tem os caras da portaria assim, e fala assim, pô, quer um café? Aí os caras falam assim, pô, quem é esse aí, pô? Deixa um cara mó fodão, né? Todo mundo fala com o cara. Aí os caras falam assim, não, ele é o mais fraco, ele é a pior arma da humanidade. Fala assim, pai, pô, todo mundo, você tratou ele tudo bem? O maluco é o mais fraco e ele sempre volta vivo, mano. Então assim, o pessoal gosta dele, mesmo ele sendo um bosta. Eu acho isso diferente. O cara tem uma carteira cativa do hospital. Ele até fala que, como ele é muito, muito fraco, ele não consegue farmar dinheiro o suficiente pra ter uns bons equipamentos, porque o que acontece? Tem muito cara que é rank E, mas não é rank E tão merda que nem ele. Então o cara vai lá, farma um item, pega uma espadinha melhor, pega uma armadura melhor, então o cara vai se balanceando. O de um vai na cara e na coragem, irmão. Então ele sai sempre quebrado. É verdade. Muitas vezes ele só não morreu graças a Lee Joey. A curandeira, não é? Isso. A Joey é aquela curandeira que ela é rank C, se eu não me engano. Ela é rank C, só que ela só faz lição rank D e E porque ela é meio medrosa e tal. E como ela tem um crushzinho do D1, ela fala também pra dar uma moral pro cara, vamos deixar o crush dela morrer, né? Só que eu vou te falar que esse crush foi o crush que acabou mais rápido dos manhwa, né? Tu vê que tem um climazinho ali no começo, aí a mina some. Aí depois, lá pra frente, ela volta de novo, aí ela volta, tipo, muito rápido, e depois ela... Mano, a mina foi deletada do mangá, tá ligado? Eu falei assim, mano, cadê essa mina? Na primeira temporada, ela aparece 3 vezes, né? Ela aparece nesse primeiro arco, aí depois ela aparece no meio, que é no arco dos prisioneiros, né? Que o cara do rank, que o cara do própria associação lá, que o cara é ranking A ou B, eu acho que é rank A. Ele queria levar os prisioneiros pra matar todo mundo, né? Ele é contratado pra matar os prisioneiros. E depois ela aparece no final, que ele é uma das pessoas que vai lá pra ilha pra ajudar o pessoal a matar as formigas. Eu nem lembrava que ela ia ajudar nas formigas, vou te falar bem sincero. Vai os rank S, né? Aí vai algumas pessoas normal que fica lá fora ajudando. E alguns aposentados. Aí aparece ela e o tiozinho da espada. O Song Chi-yu. Song? Ah, pode crer. É o tiozinho que ele só tem um braço, né? Porque ele perde o outro braço na dungeon lá. Logo no primeiro
primeiro volume. É o líder da primeira raid, né? Isso. É, o cara que perde o braço, pô. Ele já tava velho também, né? Ele tava velho naquela época e... Naquela época... Na época da dungeon, né? Ele tava velho, já parece que ele tinha mais de 60 anos, né? E tinha já perdido um braço no meio da dungeon, então... Mas ele é um personagem legal. Ele assume toda a responsabilidade pelo que acontece lá na primeira dungeon. Ele até tá disposto a se sacrificar. É um personagem bem bacana. E emendando com o que o Lucas falou, né? Eu acho que, na minha opinião, o mais legal de solo leveling, né? É esse fato da gente pegar o caçador de VOE, o cara mais fraco, né? E, como eu disse na introdução, ter toda aquela progressão, né? É uma progressão que você vai sentindo, né? Eu não sei se devo entrar nos méritos, mas me lembra muito, às vezes, ou um jogo, ou às vezes um personagem de RPG. Quem já jogou RPG de mesa e jogou, sei lá, campanhas longas, é muito gostoso você sentir a progressão do seu personagem. Você olhar ali o personagem que no nível 1 quase morria pra goblins e, sei lá, nos níveis mais altos tá lutando com dragões, sabe? E eu acho que solo leveling, você na perspectiva de leitor, você consegue ver isso, sabe? Você vai vendo o personagem evoluir gradualmente ali, né? Aos pouquinhos a gente vê o Sung Jin-woo crescendo, ganhando novas habilidades, fazendo as missões, e eu acho que a grande sacada genial aí de solo leveling é isso. A gente vê um personagem fraco que ele consegue evoluir num mundo onde nenhum caçador tem a habilidade de aumentar seus poderes, né? Então a gente vai vendo ele crescer gradualmente, né? E ganhando novas habilidades. E eu vou falar aqui, quem joga RPG pode discordar de mim, mas eu acho que o Sung Jin-woo, ele é multiclasse, tá? Ele é mago, mas pra mim ele é mago com assassino. Quando você vê a luta das formigas lá, você vê que é multiclasse. Mas, cara, o que eu acho bacana é que se você olhar o começo, né, o nível E, como referência, é como o autor ele não perde nenhum tópico, né? Porque você vê ele como nível E e ele não gosta muito, mas aceita lá quando o pessoal fica fazendo piada com a pior arma da humanidade, não sei o que, e ele olha meio assim, tipo, você tá falando isso na minha cara. Vai fazer o quê, né, irmão? Ele se aceita. E aí, lá na frente, no Arco dos Mineiros, e não... Calma, gente, é o pessoal que trabalha em mina, né? O pessoal que vai lá... É o grupo que faz a extração dos minérios lá na dungeon. Uai, tem um queijinho aí? O trem do solo leveling. O trem do hype? É, o trem do hype do solo leveling. Então, no Arco do Mineiro, ele aprofunda mais sobre isso, né? Ali ele já tá, eu acho que rank A ou... Não, já tá rank S, porque ele tá ali nos momentos pra ser anunciado, né? Ele ganhar a carteirinha de rank S. Ele tá naqueles 3 dias, né? Ele vai trabalhar como mineiro pra descobrir como é que é feita a extração, porque ele quer abrir a guilda dele, né? E nesse momento, ele começa a ver como que o rank é humilhado. Nessa dungeon é engraçado que ele vai como... Ele vai, tipo, só pra catar os minérios. Aí a Raimin entra lá. Aí, assim, não, ele entrou nessa dungeon, ele entrou pra ser o catador, tá ligado? Ele ser o burro de carga lá. Aí ela fala assim, não, ele não fez isso. Por que ele fez isso? Aí ela entra, aí ela tá sem arma na mão, ela vai e pega uma picareta. Ela pensa 10 vezes, porque ela tem um crush nele, né? Aí ela, caralho, eu preciso de uma arma. Você tem uma espada? Por que eu vou ter uma porra de uma espada? Eu sou um mineiro, velho. Eu tenho uma picareta. Aí ela olha pra picareta, aí ela, tá bom, vou levar. Aí ela vai lá e devolve a picareta, eu não vou levar essa porra não. Aí ela fala, peraí, você vai de mão vazia? Dá essa porra aqui. Aí aparece ela entrando com a porra da picareta na mão, tá ligado? E é da hora que no final tem uma piadinha, né? Depois, quando ela chega lá, depois de tudo resolvido, né? Aí a amiga dela olha e fala, por que você tá com essa picareta na mão? É muito bom, velho. O Gui falou o negócio da evolução, da comparação com os RPG. E assim, é óbvio, né, que o autor se inspirou, né? Sistema de quest, sistema de masmorras e tudo mais, né? Boss, enfim. Poção de HP, poção de vida, segunda classe, despertar secreto. É todo um sistema de RPG, né? E esse negócio que o Gui falou da evolução, é engraçado que me lembrou de um meme que eu já vi já no Twitter há um tempo atrás, que é aquela parada tipo assim, missão level 1 de RPG, salve um gato. Missão level 100, salve o mundo, tá ligado? E só o level é bem nesse pique mesmo. No começo ele vai lá, missão level 1, rank E, seja um catador de minério. Aí depois no final é literalmente salve o mundo. Se você parar pra pensar, começa realmente como um RPG. Gui, você que é mestre, como começa todo o RPG? Bom, se a gente for falar de RPGs assim com progressão, por exemplo... Não, o começo. O começo? Eles estão aonde quando começa o RPG? Eles se encontram aonde? Geralmente numa taverna, né? Tempos modernos, eles estão na lanchonete tomando café, se preparando pra entrar na guilda.
se preparando pra missão. Exatamente. É isso! É sobre isso! É basicamente o RPG, Aí o cara já deu o gancho da campanha na primeira dungeon, né? E acho que em 3 capítulos a gente já tem o gancho, tipo, do plot, né, da história, né? Que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Então, assim, estruturalmente, me lembra muito um RPG. Eles têm o gancho, né, que é a masmorra. O protagonista tá lá pra conseguir um dinheirinho, né? E aí acontece né, uma reviravolta lá dentro e o protagonista sai de lá com uma questão, né, pra resolver, né? Ele sai de lá e começa a evoluir, ele não sabe porque ele tá evoluindo, mas aos poucos a gente vai descobrindo ao longo da história. Então é basicamente, perfeitamente, eu enxergo um RPG ali dentro. Eu acho que, por isso que eu gostei tanto. E eu acho que o mais legal é que o início, ele tem diálogos explicativos muito inteligentes, porque ele chega, aí ele é humilhado, então a gente descobre que tem rankings, e a gente descobre que eles estão indo lá pra matar monstros e ganhar dinheiro. Aí chega a menininha curandeira, ela começa a conversar sobre o ranking dele, que ele não deveria mais fazer isso, e todo aquele diálogo é positivo pra explicar como que funciona esses portais que aparecem, que tem portais de vários níveis, e que ele não aguenta nem o nível mais fraco, né, dos portais. Então, se você pegar ali, você tem pelo menos, até eles entrarem na dungeon, totalmente uma sequência de diálogos expositivos totalmente inteligente, porque você entra na obra. Não é aquele negócio que você tem uma letra em cima e alguém fala assim, olha, aquilo ali é assim, olha, você sabe o que eu tô falando, mas eu tô te explicando, tá? Cara, eu leio muito Webtoon, então rola assim, como você não sabe disso? Os ranks A, e vamos até os rank E, e temos os rank S. Tipo assim, o cara tá cansado de fazer aquilo, mas aí ele não sabe, por algum motivo ele não sabe. E aí a heroína, geralmente a heroína, e aí, ou o amigo do protagonista vai e explica as paradas e tudo mais. É aquela parada meio cansativa porque fica assim, tá, é o momento que ele explica a obra. Mano, eu tô cansado de ler coisa assim. Só deve ter diálogo expositivo? Tem, mas assim, eles não são diretos, saca? Eles dão uma volta, eles dão uma enfeitada, porque dão-se informações sem ser exatamente expositivo. É um diálogo normal, é uma situação normal ali da história, da vida deles, que você consegue pegar essa informação. Não para a história, olha só, eu vou te contar como funcionam os ranks. Não, mano, você entendeu ali. É até interessante aquela questão que eu falei lá dos caras dos porteiros, porque o cara fala assim, caramba, vocês gostam desse maluco, ele desce a fodão. Aí o cara meio que te explica que ele é o mais fraco. Não para pra contar que ele é o mais fraco. Os caras estão conversando ali, e pra mostrar como ele é um cara carismático acima de tudo, você também acaba tendo a informação que ele é o mais fraco, entendeu? Ou seja, num diálogo só, você percebe que ele é um cara super carismático, que ele se dá bem com todo mundo ali, e que o pessoal subestima ele, mas que ainda assim ele é o mais fraco. É um diálogo normal, não é um diálogo que realmente a história para a partir dessa informação. É um problema muito comum em webcomic, principalmente essas webcomics de webtoons, de portal coreana, né? Porque realmente, eu acho que cada país tem atualmente um clichê, né? Os coreanos, eles têm o clichê dos portais, né? Dos rank A, rank S, rank E, aí tem uma associação que centraliza tudo. Isso é o padrão das webtoons coreanos, né? Tem várias séries aqui. Se alguém quiser saber mais, pode ir lá no meu Twitter que eu tenho um monte pra indicar pra vocês. E aí você vai nas chinesas, né? Os manhwas, né? Você tem as obras de cultivo, né? Que seguem mais aquela coisa religiosa, né? Mais filosófica, que aí você vai aumentando o cultivo com concentração, com pílulas, com medicinas e tudo mais. Que você tem no Japão a era dos isekais, né? Então, assim, e aí você acaba tendo ótimas execuções, como você também tem péssimas execuções. E dentro desse, abre aspas, moda que a gente tem na Coreia, só o Leveling possui as qualidades, né? A boa execução. E o legal é que você vai aprendendo até a hora que começa a ação, né? E começa rápido, porque a gente não vê eles vencendo a dungeon, né? Que eles entraram. A gente vê ali eles cansados, falando, pô, conseguimos aí, deu tudo certo, uhul. E ali lá, pegando o sangue de Yu lá e dando uma ajudada nele, porque ele já tinha se machucado, né? Aí eles, de repente, aparece só uma porta. Eu falo, que raio de porta essa aí, né? E é legal, né? Porque você vê que entra outro diálogo dispositivo, mas de maneira inteligente. O cara fala, cara, eu já ouvi falar disso. Falaram que existe aí, que às vezes aparece aí, né? Umas missões duplas, né? Umas masmorras duplas e tudo mais. Aí eles começam a conversar sobre isso. Ah, quem quer entrar? E tal, e vamos. E eles acabam voltando, né? E aí tem a missão do Deus de Pedra, né? Era tipo fazer 3 coisas simples. Só que é muito complicado fazer isso sob pressão, né? Eu acho interessante nesse ponto que eles vão entrar na masmorra, porque você tem vários personagens
personagens, né? Por exemplo, tem um cara ali que ele já tinha se aposentado, né? Um gordinho. E aí ele volta pra ganhar o dinheiro porque ele vai ter filho e tudo mais. Ele é o mais imprudente, porque ele é o que mais pilha pra fazer essa masmorra dupla. Porque eles têm uma briga ali, tem até uma votação, né? Se deve entrar ou não. E eu não vou lembrar muito bem, mas o Sandy Jun, ele é a favor pra entrar porque ele precisa de dinheiro, tá ligado? Ele é o voto de Minerva, né? Ele que fica, ó, tá 8-8, né? Que a gente vai entrar ou não. Aí ele vota pra entrar. É, porque ele precisava do dinheiro a mais, tudo mais. E tu vê que, tipo, deu merda, irmão. A galera que acaba mais se ferrando é a galera mais, digamos, qual é a palavra? Imprudente, saca? A galera fala assim, não, gananciosa, sabe? Tem uma galera que foi meio gananciosa. O cara que era aposentado, Sangue de Wu também, gerou uma ganância. Eu fiquei com dó, a parte de louvar o Deus, né? Aí tem um personagem que é meio que religioso, ele fala, não, eu já fui da igreja. Aí ele começa a rezar, mano, o pé da estátua de pedra esmaga ele. Aquilo, eu falei, nossa, me cortou o coração. Eu falei, coitado. Ele vai chegando perto da estátua gritando, estou seguindo a Jesus Cristo. Aí aparece a estátua e fala, não é isso não, irmão. É, o Dinho até fala, não, é o Deus errado, né? Você tá louvando ao Deus errado. É legal, mano, porque eu até comentei na época com o Guaraná e com o japonês, né? Quando eu li isso, porque é uma parada diferente. Foge um pouco do que é a série, né? Porque é um arco que não é de ação, saca? O primeiro arco, o Solo Leveling, é um arco mais, assim, de investigação, sabe? É outra pegada. Eu acho que até por isso que atraiu tanta gente pra Solo Leveling, porque o primeiro arco, ele te dá uma sensação diferente. É um arco completamente diferente do comum. É um puzzle aquilo ali, né? Eles chegam a ter uma tábua de pedra escrito, você vai ter que fazer 3 coisas. Idolatre o Deus, glorifique o Deus e prove sua devoção ao Deus. Idolatrar é só se ajoelhar, né? E é diferente, né, das outras séries, porque geralmente, o cara é o rank mais fraco, aí você viu todo mundo o chamado da aventura. Geralmente é simplesmente, deu uma merda e aí você tem que ir lá resolver. Esse é um dos padrões que tem. Ou nas webtoons tem muito, o cara é humilhado e aí ele acorda num certo dia e ele tem um recurso que mais ninguém tem e aí ele sai sentando no cacete de todo mundo. E só o Leveling, o primeiro arco, ninguém humilha o cara. Só dá uma merda gigantesca. Mas assim, a merda gigantesca não é assim, beleza, deu merda. Você agora tem que salvar o mundo. Não, deu merda, mas, tá um cara legal. Vou te dar uma segunda chance. E sabe o que é mais interessante? É que na última missão era só ficar todo mundo ali até dar o tempo, né? Até todos os negócios de fogo lá mudar de cor. É realmente a ideia do sacrifício, porque tem até, não sei se vocês lembram, cada vez que alguém saía e passava pela porta, a porta ia afunilando, ela ia fechando devagarzinho. Cada vez que alguém saía, a porta fechava um pouco. Então é feito pra sobrar uma pessoa. Chegou no final, pode dizer que ele se crucificou pelo resto, né? Ele foi lá e se entregou. Prove sua devoção ao Deus, né? Ele foi lá, se entregou e falou, eu vou morrer aqui, mas eu morro feliz porque eles escaparam. Eu fui útil em alguma coisa. E aí ele acorda no hospital. É o sacrifício supremo, né, irmão? É muito bacana. E acorda com a perna que ele tinha perdido de volta, né? Ele volta, ele tinha perdido o braço e tudo mais, e aí ele volta inteiro. Ele perdeu a perna. Perdeu uma das pernas. É verdade, ele perdeu a perna. Não, lembrava que ele tinha perdido algum membro. Tanto que ele foi carregado pra aquela tabuleta de pedra, porque ele tinha perdido no meio ali do caminho. Ela consegue estancar ele, né? E uma das justificativas dele também de se sacrificar é que ele tava sem uma das pernas. Então, ele fala pro líder ali, falou, leva a garota que eu vou ficar aqui. O tio até fala assim, não, eu sou o mais velho aqui, velho, eu já tô velho mesmo, eu tô sem braço, já vou me aposentar, vai lá, você tem a vida toda. Aí ele fala assim, eu sou um ranqueiro, nem consigo andar, velho, só vai embora, vai, deixa aqui mesmo. Eu nem lembro se ele fala, mas, cuida da minha irmã lá, velho, e tá tudo certo. E é outra coisa que a gente vai descobrir lá na frente, né, porque que ele se sacrifica pra tudo isso, né, que é muito bacana também. E aí depois, tipo, desse arco, mano, é legal que começa o arco do jogador, né, que, tipo, ele volta no hospital e tudo mais, e logo no começo, tipo, tem aquela coisa, aquela estranheza, né, das mensagens e tudo mais, e aí tem aquela quest, né, só que, tipo assim, tá no hospital, ele pode fazer a quest, aí até porque ele duvida, né, e aí tem a punição, né, que, tipo assim, o jogo, né, digamos assim, o sistema, ele dá umas missões, tipo, como você brincou, né, Raul, protocolo, né, os exercícios do Saitama, né, porque realmente ele, vai lá, faz não sei quantos agachamento, corra não sei quantos quilômetros. São 100 agachamentos, 100 flexões e 100 abdominais e correr 10 quilômetros. É o exercício do Saitama. É legal que, tipo, depois, um pouquinho mais pra frente, né, uns capítulos depois, quando ele já tá um pouco mais acostumado, eu até achei que ia sair alguma coisa dali, né, mas, enfim, aconteceu nada. Que ele sai pra correr com a enfermeira, né, ou com a menina que ele conheceu no hospital, e aí eles dois começam a correr junto, só que daqui a pouco ele some. A irmã dele. É a irmã dele? É a irmã dele. A irmã dele fala assim, nossa, você mudou, né, tá fazendo diferença esse exercício. Ele fala, cara, não, tá funcionando. A irmã dele resolve correr junto com ele. Mas é legal tu ver a evolução dele, tipo, em pequenos detalhes. Assim,
assim, mano, eu acho que uma das paradas que mais dá tesão você acompanhar a evolução do Solo Leveling é você ver a mudança de design do Jinwoo. Porque se você pega o Jinwoo do primeiro capítulo e do final da primeira temporada mesmo, não precisa nem ir muito longe, né? Muito longe assim, pro final da história de fato, você vê que é outro personagem. O desenho dele é imponente, sabe? A postura dele, tipo, é aquela postura mais costas firme, ombro envergado, pescoço erguido, sabe? Quando eles se encontram com o velho de novo, com o Son Shiyu, ele comenta isso no arco lá dos prisioneiros. Ele fala exatamente isso. Ele fala, pô, nossa, como ele mudou. Ele parece estar mais forte, porque ele tem uma postura imponente. Sim, e ali nesse arco aí dos prisioneiros, não era nem, digamos assim, abre aspas, a versão final de design dele, né? Porque, é que eu disse, vai evoluindo com o tempo, mano. Depois ele corta o cabelo e fica bombado. Não é que ele corta o cabelo, velho. Ele só tem o cabelo, tá ligado? Porque no começo o cabelo... porque o cabelo dele tá tudo pra frente, jogado, tu vê que tá bagunçado. E no final, tipo, ele arruma o cabelo, se veste melhor, né? Porque no começo ele tá de jeans, um casaquinho normal, todo farrapado. E no final, não, no final ele tá, porra, mano, tá de terno. O cara luta de terno, irmão. Pô, reloginho da Rolex, olhos roxos, né? Pô, mano, o cara tá brabo, mano. É muito legal você a evolução dele. É uma das coisas que às vezes eu reclamo de algumas séries, porque o personagem, no design, ele tem que passar o que ele é. E só leva ele consegue fazer isso. O Jinwoo, durante a série, ele vai evoluindo tanto na personalidade quanto no design, né, mano? A forma como ele lida com as situações é de boa. Tanto é que quando ele luta com um cara lá mais pra frente, ele fala assim: meu irmão, agora eu vou lutar sério. E ele espanca a formiga, mano. Mas você vê assim que, em todo momento, quando ele luta contra a formiga lá, você vê que ele tem a luta sob controle. Ele não se desespera. Eu fiquei com dó da formiga, cara. Peraí, eu sou mais fraco que ele em tudo. Eu sou uma merda, né? Não, peraí, tem uma coisa que eu tenho mais. Eu consigo voar. Não, depois disso, ele fala assim, não, peraí, tem uma coisa que eu tenho mais. Aí ela vai lá e chama o exército de formiga de volta, que tava todo mundo lá fora. Aí ele falou, peraí, se tem um exército, peraí, eu também tenho, tá ligado? Velho, e o exército tá bombado, porque o exército fez aquele treinamento, a dungeon do castelo pra salvar a mãe dele, né? Ah, é verdade, pra pegar o item, né? Que ele tem que juntar os itens pra forjar o item de cura, água da vida. Aí eu acho que o grande reforço que ele teve foi os orcs vermelhos, tá ligado? Os orcs vermelhos são muito brabos, mano. Aquele orc vermelho lá que toca os sinos, aquele orc é muito brabo. E tu vê aquilo lá, é Beiro, não é Beiro? A formiga é Beiro, coisa assim. É Beiro porque é o nome de um autor, autor de um livro sobre o formiga famoso da Coreia. Nossa, que referência. Porque todos os outros personagens ele começou a chamar com o nome em inglês, né? Um era Fang por causa dos dentes, né? Das presas e tal. Então cada um tinha um nome assim. Aí ele, cara, antes não é legal. Pera, aí eu vou... deixa eu pensar de um jeito diferente. Aí ele lembrou que tinha um escritor que ele fez sucesso com um livro sobre formiga. E ele falou, não, vai ser esse aqui mesmo. E tipo assim, mano, quando eu tenho essa cena que você comentou, mano, eu pensei muito no Pero fazendo aquele meme do Pikachu, sabe? Com o Pikachu de boca aberta, tipo... Que mancada, né? Como assim? Nossa. Tipo... Onipop, fica aí o sinal, põe na última página um meme, tá ligado? Do Pikachuzinho, assim, o Beiro e o Pikachu, tá ligado? Seria genial. Sabe o que eu acho bacana? É que muito aos poucos, ainda assim, muito rápido, o autor, ele não desenvolve só o personagem principal. Ele desenvolve todo o universo, porque a gente tem que lembrar que o Sang-Ji-woo, ele é... como é que eu posso dizer? Ele é muito inocente, ele ainda não conhece o mundo, como as coisas funcionam, porque ele é um cara ranquier, ele era o final da fila do proletariado ali. Ele não sabia muito das coisas, ele só sabia que ele tinha que ir lá e ajudar a carregar as coisas dos caras. Quando ele começa a descobrir como as coisas funcionam, e você vai aprendendo junto com ele, você vai vendo todo o arco político fudido, cara, que tem na história, que é aquele negócio que, cara, não importa se você tem lei e um governo. No fim das contas, é a lei do mais forte, irmão, sabe? O cara é ranking S, ele vai chegar num país, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai matar porque não tem ninguém que vai impedir ele de fazer isso. E a gente tem também os que são acima dos rank S, né? Que eu acho que são caçadores de nível nacional, não me lembro exatamente Eles são rank S, porque o rank S é o rank máximo, né? É de um número X até o infinito. Só que eles chegam a ganhar o título de caçador a nível nacional porque ele fez alguma coisa muito grande, sabe? E ele tá acima de um governo, né? Ele tem mais, como dizer assim, o cara tem mais autoridade do que uma nação inteira, né? Então o cara, é o que o Raul falou, o cara faz o que ele quiser, ele chega no país, né?
Então rola até algumas tensões, né? Tipo, de dois caras desse nível se enfrentarem ali, porque se eles se enfrentarem, vai dar merda. Vocês falaram a questão do Rank S, né? Que é um título e tudo mais. É legal porque você se torna Rank S quando você não consegue, na verdade, mensurar o rank, né? Tanto é que é imensurável, né? Eles até comentam isso na Webtoon, né? Que, tipo, nos testes que tem lá, você vira um Rank S quando você é imensurável. E aí, tanto do Rank S, como é imensurável, propriamente dito, você tem uma diferença muito absurda entre pessoas do próprio rank. Tipo assim, no Rank E, como você consegue medir, né? É palpável, você consegue saber, tá, esse cara aqui é 30. Ah, esse cara aqui é 31, beleza. Esse cara 31 é mais forte que o 30, mas os dois são muito próximos, tá ligado? 30, 31. Vocês lembram quando o Song Ji-woo tinha no começo? Não me recordo. Ele tinha 10. Quando o médio ele falou, pô, eu achei que era pelo menos uns 70. Eu acho que ele fala no comecinho da obra que, tirando um pouquinho de regeneração, um pouquinho de força a mais, ele era praticamente um humano comum. Aí que tá, né, cara? O cara saiu de 10 pro infinito, cara. É muito maluco. Por isso que eu falo, eu amo Underdog. E ele ganhou o maior poder desse universo, cara, porque você pode ser extremamente forte, só que ele tem um poder que ainda é maior que ele. O poder de... eu posso ser mais forte que você se eu me esforçar, porque o poder dele é evoluir o quanto ele quiser e puder. O quanto ele continuar treinando lá, fazendo as missões, ele vai continuar evoluindo. Tanto que, cara, ele saiu do nível E, e a gente vê, cada missão ali, ele tá no nível, né? Ele tava no nível C, aí depois ele foi pro B ali, quando ele tava lutando contra o cara lá, o assassino lá o assassino do governo. Aí depois a gente vê ele no nível A ali, quase no pro S, né? Quando ele tá fazendo a missão da dungeon. Aí ele finalmente chega no nível S e fala, pô, agora eu cheguei, agora eu acho que dá. Aí você vê que, tipo assim, mesmo assim, as missões do nível S são absurdas, né? Daí chega um momento que você para e fala, peraí, esses caras que estão tomando um cacete da formiga aqui é nível S. Ele chegou e deu um pau em todo mundo. É interessante porque você falou que ele vai evoluindo com o tempo e vai fazendo as missões. Um grande acerto até do autor é que uma coisa que é muito comum também acontecer, mano, eu tô dando muitos exemplos de fora porque eu leio muita coisa e consigo ver os acertos de Solo Leveling. E um deles é que sempre tem dificuldade, na maioria das vezes. Sempre não, mas na maioria das vezes há uma dificuldade de missões que o Jin-Woo tá fazendo. Ele tá fazendo realmente uma progressão, né? Como o Gui falou, né? É muito comum também você ler uma história que o cara, beleza, ficou forte, e aí o cara sai obliterando todo mundo, cai numa mesmice, tipo, a própria One Punch Man, sem ser piada. Uma história mais séria, que o cara realmente não tem briga. E Solo Leveling não, como realmente boa parte da história, ele tá mais ou menos abaixo dos personagens, mesmo que ele esteja evoluindo, né? Ele só vai realmente ficar acima da média, lá perto do Arco das Formigas e tudo mais. E mesmo assim, você acaba descobrindo que existem alguns caras que ainda fazem alguma resistência, né? Se não me engano, tem um russo lá que aparece mais pra frente depois, enfim. Que você vê que, beleza, o Jin-Woo é mais forte, mas o cara dá dentro. Mas assim, as missões, elas são propriamente feitas pro nível do Jin-Woo. Eu acho isso bem legal, porque seria muito frustrante se a história acabasse numa situação que o Jin-Woo simplesmente saísse obliterando tudo, não. Eu acho que é interessante que você vê que, pô, beleza, o cara é forte pra cacete, mas ele ainda tem o que fazer, entendeu? O cara tem um objetivo ainda pra cumprir. Cara, tanto que ele vence, a gente falou sobre o cara da formiga, mas a grande virada de turno pra ele ali, ele venceu o Baran, o Rei Demônio, né, lá no... quando que ele vai subir os 100 andares, né? Olha o Sword Art Online ali. Ah, é verdade. Porque a gente não sabe ali. E eu não vou explicar muita coisa, porque isso, sei lá, fica pro próximo episódio de segunda temporada. Mas o Baran é um dos monarcas. A gente vai descobrir isso bem depois. E alguns monarcas aparecem bem no finalzinho da temporada, né? Que é o Beast Monarch, né? Que é o cara lá que usa as roupas meio couro, assim, meio de pele de animal. E o Monarca do Gelo, né? Eles aparecem lá onde eles mataram as formigas. O Monarca do Gelo, ele só dá o estalo dedo e bota todo mundo pra dormir. Eles chegam lá depois da missão, aí eles veem assim, alguém passou por aqui, alguém poderoso, será que aquele cara está aprontando? A gente vai descobrindo que tem alguma coisa estranha depois, né? Porque eles falam, esse cara, aí quando eles estão no arco também no demônio, um dos demônios fala, será que ele é o... E começa a tremer, né? E a gente não sabe o que é. E tem alguns segredos ali que tem pra ser revelado, né? Quem é o cara que realmente domina, entre aspas, esse jogo? Porque alguém bota na mente dos monstros o que eles têm que fazer, né? E a gente vai descobrir isso depois, que aquilo ali não tá sendo feito à toa. Aí aparece o pai dele, mais monstro do que homem, e mostrando que anos dessa evolução pode fazer, pode, sabe, destruir a mente. O cara ficou 10 anos dentro da dungeon, né? E eu vejo até aquela parada meio Parasite, assim, sabe? Do Sung Ji-woo, porque ele era o cara inocente, legal, amigável.
conforme ele vai evoluindo, ele até fala no meio, né? Quando ele tá lá no ranking B, mais ou menos. Ele fala, cara, eu sinto que quanto mais eu evoluo, mais eu perco um pouco da minha essência, mais eu perco um pouco de mim, né? E quando a gente vê a menina lá, americana, morena, olhando pra dentro dele, né? E vendo a escuridão sem fim, e a escuridão sem fim olhando pra ela, e a gente vê que o futuro dele é se transformar tão monstro quanto o pai dele se tornou, né? Tipo, evoluir ao ponto de você se tornar bestial, que é muito um plot de Parasite, né? Uhum. Sim, lembra bastante. O humano se torna bestial, né? E a besta se torna uma humana, né? E muito a gente vê dos próprios monstros, né? Que eles começam a falar, eles tentam interagir, eles tentam usar mais a cabeça do que os próprios humanos, muitas vezes, né? Não, o próprio Beru, né, mano? Tipo assim, ele é uma besta, mas você vê ele interagindo assim, tu vê que, tipo assim, o cara, a cerne dele, né? A base intuitiva dele continua a mesma de besta. Mas você vê ele interagindo com o Sang Jin-woo, tem algum momento que ele faz até uma piada que, tipo assim, se você continuar fazendo merda aí, eu vou parar de te summonar, hein? Você não vai lutar mais, aí o cara. Não, pô. Ele não fala nada, mas você sabe o que ele tá pensando. Porque ele é tipo o Goku, mano. O Beru é o Goku. É o cara que quer lutar. E você tem, sei lá, o Iron, que é aquele cara que morreu, né? O tanque, né? Que é um cara grandão do machado, que era um cara escroto, o portal vermelho lá da guilda do Tigre Branco. Ele é um cara humano, ele é um cara meio babaca. Quando ele se torna sombra, ele tem realmente aquelas coisas, aquelas piadinhas, mas ele tem aquela questão da bestialidade também, porque ele virou uma sombra. O autor de Solo Leveling, de novo, Solo Leveling não é a obra mais incrível do mundo. É um Battle Shonen, se a gente trazer pro senso comum. Mas ela executa tantas coisas bem feitas, e te entrega tantas coisas que você gosta, sem perder o controle da série, acaba sendo uma grande obra. No final das contas, mesmo a história não sendo a mais incrível do mundo, pela execução das coisas simples, acaba sendo sim uma grande obra. E eu digo até mais, cara, eu vejo muita gente até subestimando a obra. Porque é um Battle Shonen, a pessoa acaba vendo assim, é uma história de luta, beleza, é uma história de luta, mas assim, você pode executar uma história de luta muito bem feita. Vocês conhecem, por exemplo, o Guizão falou aqui com a gente em off, do Fly, que é o Dai, né? O Dai. Dai no Daiboken. É o Dragon Quest. É um Battle Shonen, mano. Mas tu pode executar muito bem feita. Como você também pode pegar uma série, às vezes, com uma ideia muito grandiosa e fazer uma merda. Falar assim, caramba, mano, essa série aí tem uma ideia fantástica, mas beleza, a execução não faz sentido. Tem um anime até que o japonês citou, que era do mesmo estúdio, ou do mesmo diretor do cara do Steins Gate. O anime é uma merda. Esqueci o nome agora, Redrive, coisa assim. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é, às vezes você tem uma grande ideia, né, uma grande, caralho, uma odisseia, uma jornada incrível. Só que, mano, a execução é uma merda. E às vezes tu pega uma coisa simples, tipo, é o cara mais fraco até ele se tornar o mais poderoso. Aí você tem essa jornada dele que é simples. Só que aí você vai botando elementos pra justificar essa jornada, e aí sim vai se tornando uma odisseia. O final acaba sendo grandioso. Eu acho realmente que o pessoal subestima o Solo Leveling, porque ela vai pra essa ideia do Battle Shonen, do protagonista fraco. Mas assim, o pessoal realmente ignora a execução das coisas. Então, eu acho até que mais que isso. Eu vejo muita gente falando de Solo Leveling, quando eu vejo alguém criticando, eles falam, é aquele personagem que vai do 0 ao 100 rapidão e não sei o que, em poucos capítulos o cara já tá foda. Mas aí que tá, ele precisa crescer rapidamente pra você conhecer o universo. Você vai ser introduzido àquele universo durante todo o tempo. Tanto que tem muitos episódios que o próprio personagem principal, o Sang Jin-woo, ele é tirado da história pra você continuar conhecendo o universo. Então ele precisa chegar. Quando ele conhece o universo o suficiente pro nível que ele chegou, ele precisa crescer. E ele chega no nível S rápido porque ele precisa evoluir pra outra coisa. Tanto que quando o pai do Song Joon chega, ele fala, cara, o vilão é outro, amigo. Vocês estão totalmente errados. Se vocês acham que esse negócio aí de ficar subindo morro, pegando portalzinho, não é isso aí não. A verdade é que tá vindo algo muito maior aí. A guerra tá vindo. E é pra isso que tá sendo preparada a história. Só que as pessoas acham que não. O cara só tá ali só pra ser o fodão rapidão. O Song Joon, ele nunca bateu no peito pra mostrar que era foda. Pelo contrário, ele sempre tentou esconder as habilidades. E mesmo quando ele tava no ranking S, ele foi inteligente o suficiente de mostrar as habilidades só quando ele precisava. Porque talvez ele fosse enfrentar alguma dessas pessoas no futuro, né? A quem ele tava mostrando essa habilidade. Então é muito complexo. Não é tipo só pra mostrar que o cara ficou fodão. É totalmente ao contrário. É pra desenvolver todo o universo e todo o arco político que tem atrás de Solo Leveling. Eu gosto do Song Jin-woo? Gosto, mas eu gosto muito mais de
todo o universo que é desenvolvido em Solo Leveling. É o grande tempero da obra. Eu acho que se a gente resumir Solo Leveling, é o cara que evoluiu do 0 a 100, como o Raul falou que algumas pessoas dizem. Eu acho que isso é uma visão muito simplista do que a obra apresenta. Ele evolui, mas o personagem evolui rápido? Mais ou menos. Ele evolui rápido, mas não é tão rápido. E ele evolui por quê? Porque o universo e as circunstâncias que ele tá inserido obrigam ele a evoluir, né? Ele tem que evoluir para conseguir lidar com o novo desafio, com as novas missões. No começo, ele, como o Lucas disse no comecinho do podcast, ele tem a missão diária dele, que é fazer os exercícios do Saitama, e se ele não cumprir, ele vai ser penalizado e ele pode morrer. Ele vai ter que ficar correndo durante, sei lá, não sei quantas horas de um monstro gigante em um deserto escaldante. Então o personagem se vê obrigado a ir evoluindo aos poucos, tendo crescimento cada vez mais, porque o mundo obriga ele. Não é só o mundo dos monstros, é o mundo político, o mundo das guildas, o mundo dos caras querendo usar ele lá de bucha de canhão dentro de uma dungeon, porque eles acham que ele é mais fraco, pra lucrar em cima disso, pra pegar o equipamento do companheiro dele que tá lá com ele. Então assim, o mundo de Solo Leveling ele é muito bem construído, e como o Raul disse, nessa progressão do personagem a gente vai conhecendo novos horizontes dentro da obra, né? Novos lugares, novos personagens, novas intrigas políticas, novas organizações, novas figuras importantes. Então eu acho que Solo Leveling ele é legal, as habilidades do personagem, a evolução, essa progressão daquele gostinho, né, de ver o personagem que era fraco crescer, mas também o mundo é muito rico, e o mundo vai sendo imersivo com você vai sendo apresentado a todos os aspectos importantes, sem ser aquela coisa chata de, vamos explicar como isso funciona. Não, você entra na história e você conhece cada aspecto, cada personagem, cada figura importante, as guildas. Eu acho que se eu tivesse que citar uma coisa que me incomoda em Solo Leveling, e aí não é algo específico de Solo Leveling, é uma coisa de muitos webtoons que eu leio, que é a questão do RPG literal. Você ter que mostrar que é um RPG, entendeu? Mostrar com janela de status, mostrar com inventário, entendeu? A única coisa que eu queria realmente que fizesse em Solo Leveling, que eu acho que seria ainda mais incrível, pelo menos pra mim, porque é algo que me tira um pouquinho da naturalidade da série, entendeu? Da naturalidade do mundo, que seria mais interessante se fosse algo como o Dungeon Ideai. Por exemplo, eu citei lá no começo do Dungeon Ideai, né? Que também é de masmorra, e ele também é um sistema de progressão, é um sistema também de ranking, é um sistema também de status, de skills, e aí eles têm aquela questão nas costas, que usam a deusa como o sistema são as deusas e tudo mais. Eu acho que poderia ser algo mais sutil, entendeu? O sistema de RPG. É a única coisa que me incomoda. Tem muitos, mas muitos. Se você vê Isekai, então, pelo amor de Deus, velho. O pessoal adora botar isso em Isekai, que é essa janelinha de game. Mas é uma forma do mundo falar com o escolhido e ele entender o que o mundo quer dizer, entendeu? Que aí eu falo com uma forma de jogo. No caso específico de Solo Leveling, é pra ser o mais descritivo possível pro público. Por exemplo, tem obras que os personagens evoluem aos poucos, então faz até sentido. Por exemplo, o cartão de Konosuba, o negócio nas costas de Dungeon Ideai, mas no caso de Solo Leveling, ele ganha tantos poderes e tantas armas de uma maneira tão frenética que talvez se fosse de qualquer outra forma menos descritiva, a gente ia acabar se perdendo. E tem outra coisa, isso é pra mostrar também que tem alguém controlando tudo, que é aquela voz escondida, né? Tem um sistema, né, por trás. Tanto que, no momento, eles falam, se você não... Eu tô sentindo hostilidade de 8 pessoas ali. Missão urgente. Mate aquelas pessoas ou você vai ter o seu coração parado agora, né? Então, é bem isso que o Raul falou. É uma voz falando, olha, faz o que a gente quer, senão você vai embora. Você vai morrer. Inclusive, quando ele vai lutar com o japonês começa a ficar puto porque ele é forte também. Aí ele falou, cara, eu tenho que terminar isso aqui logo, porque senão vai aparecer a missão pra me matar o cara. Sim. Eu não estou dizendo que é exatamente um defeito. Só que eu acredito que seria mais natural, sabe? Seria mais... Se fosse mais sutil. Porque eu realmente acho que seria mais imersivo, entendeu? Mais imersivo. Acho que a palavra é essa. É um defeito? Não é um defeito. Se eu fosse o editor, e aí é uma opção minha. Eu acho que aí já entra até no aspecto mais pessoal. Eu não gosto disso, entendeu? É algo que eu não gosto. Leio uma porrada de coisas com isso, mas eu não faria. Gente, vamos para aquele momento que as pessoas mais gostam, aquele momento das considerações finais e a nota para Solo Leveling. Eu acho que Solo Leveling, como eu falei durante o podcast, é uma obra incrível, sabe? É um Battle Shonen que a ideia não é grandiosa, não é uma odisseia, né? Mas a execução das coisas é bem feita, é bem construído, né? A progressão, ela é dinâmica o suficiente
pra não dar barrigada na história, mas também não é rushado, né? Que às vezes é um grande problema de algumas séries, né? Que às vezes a série, o cara tá super poderoso. E às vezes você fica naquele momento que um personagem não acontece nada, não evolui. Só o Leveling não, o cara evolui e evolui não só em poder, evolui em postura, evolui em personalidade, evolui até em design, né? Como eu disse. Isso pra mim é do caralho. Me desculpa o palavrão, mas é do caralho. Eu não tenho realmente muitas críticas. Eu acho que o arco das quimeras antes, que eu brinco com o pessoal, né? Que é o arco das formigas e tudo mais. Eu acho um arco bem interessante. Ela consegue te mostrar algumas coisas que não tinham mostrado até então, né? Por exemplo, você ressurgir um humano, né? Você puxar a sombra de um humano e depois puxar de volta, né? Eu acho interessante. Eu acho interessante a questão do teleporte, a questão da importância do Jin-Woo com o mundo, né? De como as pessoas viam ele. O pai dele, pô, também é uma parada muito interessante, porque eu acho que o fato de o pai dele já ter ficado dentro de uma dungeon tira um pouquinho do excesso da aleatoriedade, né? Porque muitas pessoas falam assim, caramba, o sistema caiu justamente pro cara mais fraco. Tá, mas o cara mais fraco é filho de um cara fodão. Ele tem um preparo pra isso. Ele tem algo no DNA dele que, pera aí, filho, papai do céu às vezes diz pra você, vai lá, filho, seja feliz. Então, é uma história que ela vai te dando algumas coisas que realmente são comodidades de roteiro, mas assim, normal desse tipo de obra, mas ela se esforça pra explicar as coisas, né? Muitas obras não se esforçam pra explicar as coisas. É muito no porquê sim, né? Boku no Hero é muito porque sim, Black Clover é muito porque sim, Naruto é muito porque sim, e aí a gente tem que, tá, por que isso? E aí a série simplesmente não te explica isso, né? Solo Leveling não, há um esforço de justificar as ações. Se você vai acreditar, se você vai estar satisfeito com isso, aí é outra história. Enfim, questão de nota, como eu disse, não é uma odisseia, mas é uma obra muito bem executada, então eu vou dar 8,5. Esse 1,5 vai ser porque ainda não acabou a série e eu quero ver como vai ser terminado. A execução foi fantástica. 8,5 é acima da média e é muito bom, mas talvez por a história não ser tão fantástica, eu não vou dar esse 1,5 que eu poderia dar. Mas como uma história ainda está em progressão, ainda pode me surpreender, fica aí como margem de evolução. Mas ainda assim, é uma grande obra e certamente, se um dia, vai que, né, já teve vários webtoons coreanos que já tiveram anime, se um dia tiver anime, com certeza eu posso subir essa nota porque pode vir algo muito incrível. Solo Leveling é uma obra que, se a gente pegar desde a parte gráfica, né, vamos dizer assim, a arte é sensacional, o jeito que é apresentado pra gente é muito fácil de entender, é muito fácil de colocar você dentro daquele mundo, né? A história, como o Lucas disse, não é uma história uma odisseia, é uma história extremamente complexa, mas é uma história cheia de pequenos ganchos ali, né? Ganchos que vão sendo colocados na narrativa e que fazem você querer saber, né? Poxa, que é esse sistema, né? Tem a questão do pai dele também, que a gente vai descobrir mais pra frente um pouco mais sobre o pai dele. Esse mundo, como funciona, e conforme o personagem vai crescendo, né, não só crescendo em poder, né, mas crescendo em postura, em atitude, a gente pega aquele Sung Jin-Woo pequenininho ali, com a postura tímida, né, com um jeito ali inseguro, e a gente vê no fim da obra o protagonista com, como o Raul disse, com um olhar, com atitude, né, confiante em si. Então é muito legal ver toda essa progressão, não só em nível de poder, né? Ele não é o cara que não é o mesmo personagem do começo, só que ganhou poder. É um personagem que evoluiu, né, conforme foi ganhando poder. E a interação dele com o mundo, a parte política, né, a parte de ter os caras que são tão poderosos que eles têm mais poder que uma nação. Então acho que Solo Leveling, no geral, na construção dele, é algo sensacional. Como eu disse, eu recomendei para um amigo que não conhecia, ele ficou extremamente viciado, né, comprou os outros volumes e tá querendo consumir cada vez mais. Por isso eu vou dar nota 9, porque eu acho que Solo Leveling, apesar de não ter algo extraordinário, ele tem uma execução muito boa, é atrativo, é bonito de se ler, de se entender a história, então pra mim, nota 9. Solo Leveling precisa ser extraordinário? Não, até porque tudo que você pode pedir pra uma obra inspirada em RPG e tudo mais, tá ali, as referências estão ali, então o mundo é bem construído? Tem mais do que você pode esperar de uma aventura de RPG? Tem, cara. Os personagens são bem construídos e você entende o que leva eles a fazer certas coisas ou não. E melhor, o autor, ele escreve os personagens de um jeito que você entende as coisas nas entrelinhas. Ele não precisa ficar te explicando tudo. Por exemplo, a gente tem ali a Lee Jong-hee. Por que ela saiu da história? Por que aquele crush acabou? Cara, ela era uma pessoa insegura que
se via sendo útil, salvando aquele cara, que ela tinha um crushzinho, aquele cara que era fraco, mas não desistia. Mesmo quando ela sempre falava, já tá na hora de separar, ele falava, não, eu vou continuar aqui e tal. E continuava, sabe? Mas ela tinha alguém a quem proteger. Quando ela se vê traumatizada, né, pelo que aconteceu, e ao contrário, aquele cara que ela protegia não precisa mais ser protegido, pelo contrário, o cara tem uma postura imponente, ela se sente ainda, ela perde o seu espaço ali, né? Tudo que faltava pra ela, ela perdeu ali. É muito bacana o diálogo final quando ela fala que vai se aposentar, que vai voltar pra cidade com os pais, e quando ele for pra lá, pra dar um toque pra eles ir jantar junto, né? Cumprir a promessa do restaurante. Tá tudo ali, tá nas entrelinhas, ele não precisa ficar explicando, fazendo um flashback pra mostrar por que ela ficou assim. Não, aos poucos, isso foi mostrado na obra, e tá ali, tá tudo ali. Você pega vários personagens ali, o próprio chefe da primeira missão, né? Depois você vê ele sem um braço, treinando um cara rank S lá, porque ele é um ótimo espadachim. Ele tá meio inseguro porque ele tá em um braço só, mas depois, aos poucos, ele vai vendo que ele tem que se acostumar a isso, e ele é foda assim, ele é foda porque ele tá treinando um cara de rank S sendo um cara de rank menor com um braço só. É muito bacana como, nas entrelinhas, o autor de Solo Leveling consegue construir os personagens, muito menos nas entrelinhas, o autor consegue diversificar o universo. A gente não tem um universo em torno do personagem principal, a gente tem um personagem principal descobrindo como funciona esse universo. E aí sim, ele evoluindo junto com esse universo, vendo coisas corretas, vendo coisas erradas e mudando por isso. Ou seja, ele não evolui só por poder, ele evolui como pessoa. E com tudo isso que eu falei, eu não posso dar uma nota menor que 10. E juntando as três notas, um 8,5, um 9 e um 10, a gente tem a média de 9,1 para Solo Leveling. Lembrando, se você gosta de manhwas, gosta de webtoon, se você quer ver coisas diferentes, além de animes, além de música, você pode pedir pra gente, manda aquele e-mail maroto pra mda@nsvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio, tchau.